Pai do Senhor para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder estarmos de volta para mais uma quarta da palavra junto com você e podermos ser de alguma forma bênção de Deus na tua vida. Meus irmãos, nós queremos ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18. Tem um texto que é por demais conhecido de todos nós. A passagem do vaso e do oleiro. E o texto diz a partir do versículo de número 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus amados irmãos, esse texto que veio ao meu coração para nós conversarmos um pouco nesta live da quarta da palavra, onde nós temos visto uma atualidade muito grande neste texto. O momento que o profeta Jeremias estava vivendo era um momento de desânimo. Ele estava passando por um momento de tristeza. Jeremias foi um dos profetas mais depressivos, no sentido de que ele não via, na verdade, o resultado do seu trabalho acontecer. Tem coisa mais desanimadora e desalentadora do que você não ver o resultado do seu trabalho. Você trabalhar e não ver o resultado. Sabe, como aquela mãe que fala, e os filhos nunca dão atenção. Qualquer um que trabalhar e as pessoas não atentarem para o seu trabalho, se sentirá menosprezado. E Jeremias sofria muito com isso. Jeremias sofria tanto com isso, que a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Ele escreve um livro cujo nome é Lamentação, porque ele está realmente entristecido com a situação. E Deus, atento à sua tristeza, ao seu desânimo, porque Deus não quer nos ver desta maneira. Deus está preocupado no sentido de atento à nossa vida. Ele se importa com a gente. Eu tenho falado isso constantemente. Por que eu tenho falado isso constantemente? Porque nós vivemos uma época em que acreditar nisso vai fazer toda a diferença. Porque temos uma época de confinamento, de isolamento, de solidão. E logo nós aqui, ocidentais, e nós brasileiros, e a gente nordestino, gosta do cheiro, do abraço, de comer junto, tomar aquele café. E a gente está tolhido disso, foi tirado de nós tudo isso. E nesse momento em que as pessoas nem mandam WhatsApp, porque a gente não pega vírus pelo Zap, não. Ninguém fica com Covid por causa de uma mensagem, mas a gente, sei lá, está tão imerso nessas dificuldades que até se esqueceu disso, né? Esquecemos o Ronaldinho preso, gente, onde foi? Na Colômbia. Esquecemos o Ronaldinho preso no Paraguai, gente, a gente está tão... né? Mas o Senhor se importa com a sua vida. O Senhor se importa com você. E nós vemos que durante muito tempo, Jeremias acreditara
que a nação seria restaurada. Mas o tempo passava, e quanto mais passava, menos esta verdade era latente, estava cada vez mais distante. E Deus, querendo falar com Jeremias, faz com que ele se levante, dá uma ordem a Jeremias, porque uma das coisas, um dos processos de Deus em nossa vida para nos tirar de um mar depressivo é um movimento. Isso até está incluído na medicina também, na psicologia. Se você parar, se você estagnar, se você se jogar nessa situação de tristeza, você vai ficar cada vez mais triste. Deus quer que você se movimente, Deus quer que você faça alguma coisa, direcione seu foco para outro local, tire o foco, tire os olhos de onde não está dando certo e coloque o foco aonde está funcionando e está dando certo, porque em meio a toda dificuldade, Deus ainda continua trabalhando pela minha vida e pela tua vida. O céu ainda está em ação, no centro, no trono do meio, ainda há a voz de comando, o trono não está vazio, o trono não está de quarentena, o céu, aleluia, não está de quarentena, o céu está em plena atividade na face da terra, passeando por nós para nos mostrar a sua glória e o seu poder. E nesta noite e nesta live e nesta quarta-feira da palavra, Deus te dá uma palavra. Não deixe se esmorecer, não arrefeça a sua fé, não desanime, não olhe para frente e procure alguma coisa para fazer e se movimente, vá para onde Deus está trabalhando, foque os seus olhos para onde Deus está trabalhando, porque olhar para o que não presta traz para nós sentimento de derrota. Uma das grandes verdades bíblicas sobre isso, que passa inclusive desapercebida por muitos leitores da Bíblia, é que quando Deus encurrala o povo propositalmente entre o Mar Vermelho e Faraó, porque, como eu já disse aqui em outras ocasiões, muitas vezes Deus nos coloca num beco sem saída para nos mostrar que Ele é a saída do beco. E quando Deus coloca o povo encurralado na frente do mar, Deus toma uma atitude que a gente às vezes não percebe, mas perceba comigo. Deus, ele coloca os dois elementos miraculosos dele trabalhando em sintonia, a nuvem e a coluna de fogo. E é interessante porque a nuvem trabalhava num horário e a coluna de fogo em outro horário. A nuvem era de dia e a coluna de fogo de noite. Mas quando Deus estava prestes a fazer um grande milagre, Ele colocou os dois trabalhando juntos, porque Deus ainda faz o céu fazer hora extra para te abençoar. Deus vai fazer o céu fazer hora extra para te abençoar. Trabalhou quando a nuvem ia largar, não largou ninguém. E é interessante que atrás vinha Faraó, e o motivo do povo se perturbar era Faraó. E a Bíblia diz que a nuvem colocou-se entre Faraó e o povo, de maneira que nem Faraó conseguia ver o povo, e nem o povo conseguia ver Faraó. O que é que Deus está me ensinando com isso? Pare de olhar para aquilo que te causa transtorno, para de focar naquilo que te causa dores, foca naquilo que Deus está fazendo. E agora a coluna de fogo está atrás, e a coluna de nuvem está atrás, e a de fogo está na frente, e o fogo está iluminando o Mar Vermelho. Olha, por que o fogo está iluminando o Mar Vermelho? E diz que toda aquela noite o vento soprou. E por que o fogo estava ali iluminando o Mar Vermelho? Para que as pessoas vissem um milagre. Deus quer que você veja um milagre. Deus quer que você foque no milagre. Deus quer que você olhe para onde Ele está agindo. E Ele está agindo em alguma área da sua vida. Deus não tirou férias, Ele está agindo. E o povo não conseguia ver Faraó, mas conseguia ver o vento soprar. O vento soprar. E neste soprar do vento, bendito seja o nome do Senhor, durante toda a noite as águas foram se abrindo, o vento abriu o mar, o vento abriu o mar, e todos estavam vendo. Deus quer que você foque no trabalhar de Deus. Jeremias, sai deste marasmo, sai desta situação penosa e desce até a casa do oleiro. Vai até a casa do oleiro. Primeiro verbo, te levanta. Segundo, desce. São as duas coisas que o crente tem que fazer: se levantar para ouvir a voz de Deus, descer para sentir a presença de Deus, porque Deus
fala com quem está de pé: filho do homem, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Põe-te de pé e eu falarei contigo. Levanta, Jeremias, que eu quero falar contigo. É noite de Deus falar com a tua vida, é noite de Deus falar com você. Se levante desse marasmo, se levante dessa depressão, se levante dessa angústia. Vai passar, vai passar. O nome do Senhor será glorificado na tua vida. Se levanta para ouvir, desce para sentir. Se levanta para ouvir, desce para sentir. Desce à casa do oleiro, e é lá na casa do oleiro que eu vou falar contigo. Que é que não falo na casa de Jeremias mesmo? Porque Deus exige de nós algumas coisas para poder falar. Algumas atitudes nós temos que tomar. Deus não fala com quem está cheio de autocomiseração. Deus fala com o profeta, dá ordem, vai à casa do oleiro. E quando ele chega na casa do oleiro, ele é tomado de uma admiração pelo trabalhar do oleiro. Não tem simbologia mais aproximada do trabalho de Deus para salvar e restaurar como o trabalho do oleiro. Porque o oleiro trabalha com barro, e é justamente o que nós somos. Mas o oleiro também aponta para a soberania divina, sabe? O oleiro faz o vaso quando ele quer. Ele se levanta e vai buscar o barro aonde ele quer. Ele extrai o barro do barreiro do local que ele quer. Isso fala de soberania de Deus. E fala também da total dependência do barro, que nunca será vaso se o oleiro não colocar a mão sobre ele. Existem coisas que Deus deixou no automático na terra. Por exemplo, a transformação da borboleta, da lagarta em borboleta, está no automático. A coisa vai acontecendo porque a lei natural estabelecida por Deus já manda acontecer. Mas tem coisas que Deus tem que fazer pessoalmente, com as suas próprias mãos. E na nossa vida é assim. A sua vida não está no automático de Deus. Deus está trabalhando dia a dia na sua vida. E é interessante que Deus faz uma terapia com Jeremias, né? Deus purga de Jeremias as preocupações. Porque Jeremias está lá, debruçado, no trabalho do oleiro, encostado talvez na janela, olhando ele trabalhar naquele barro, transformar aquele bolo de barro sem forma e sem valor em um vaso bonito, útil e caro. E agora ele transforma, e Jeremias está lá olhando, e de repente é interessante porque o vaso se quebra na mão do oleiro. O vaso não escapola e cai, ele está na mão do oleiro, mas alguma impureza ali existente faz com que ele se quebre. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto é a atitude do oleiro em relação ao vaso quebrado. Porque ele não descartou o vaso quebrado. Ele não desistiu do vaso quebrado. Ele não procurou fazer um outro vaso com outro material. Ele se importou com o vaso que estava quebrado. De fato, aquilo que Deus fez com aquele vaso é o que Ele quer fazer com a sua vida. Ele está dizendo qual foi o vaso que se quebrou na sua vida: o vaso do relacionamento, o vaso do casamento, o vaso da vida financeira. Que vaso está quebrado na sua vida? Ou você já é o próprio vaso quebrado? Glória a Deus. Talvez alguém, porque
você quebrou, porque você trincou, porque você rachou, esteja te desprezando, mas o Senhor está te dizendo: eu estou interessado na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ele se importa com o vaso quebrado, porque Ele é oleiro. Qualquer pessoa que vê um vaso quebrado, a tendência é jogar fora. Colar não presta, porque se colar vai ficar a marca. Qualquer pessoa que vê um vaso quebrado despreza o vaso. O oleiro não: eu tenho uma maneira, eu tenho uma fórmula, eu tenho um jeito, eu faço de novo. Eu sou o único que faço, refaço, que quebro, conserto, que derrubo, que levanto, que fecho, que abro. Deus é Deus na tua vida. Levanta esta cabeça. Deus se importa com você. Aleluia. Glória a Deus. Qualquer um pode desprezar o vaso quebrado, Deus não. O oleiro sabe trabalhar. Eu vou perguntar mais uma vez: qual foi o vaso que se quebrou na sua vida? Qual foi? E ele pega o vaso e faz outro, e depois que ele termina de fazer aquele vaso, a gente não pode dizer que era melhor, era um outro vaso, conforme ele queria fazer. Agora, uma coisa eu posso te dizer: segundo a Bíblia Sagrada, a segunda via de Jeová é melhor do que as primeiras. Primeiro Adão, segundo Adão. É verdade, a segunda via, a primeira casa, a segunda casa. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. As pessoas têm uma tendência de não dar valor àquele que está recomeçando. O primeiro vinho, ajuda aqui dos universitários, pastor Jonas. Nós estamos aqui hoje nos estúdios da Adevim, com a presença do pastor Jonas, do diácono Fernando, do diácono Moisés e da irmã Nájela Priscila. Sorridente, como sempre. Então, qual foi o vaso que se quebrou? E aí Deus está trabalhando, molda, termina o vaso. E quando ele termina o vaso, aí o oleiro termina o vaso, e Deus vê que a atenção de Jeremias não está mais voltada às dificuldades de Israel, e sim ao trabalhar do oleiro. Então Deus entra em cena para Jeremias, porque nesta altura do campeonato, Jeremias já está fascinado com o oleiro. Nesta altura do campeonato, Jeremias já está achando incrível como o poder de restauração do oleiro foi rápido, foi eficaz, e é justamente isso que Deus queria. Deus queria que Jeremias tirasse o foco do que está dando errado e colocasse o foco no que está dando certo, porque muitas vezes Deus não fala conosco porque a gente está olhando para o lado errado. Nós estamos olhando para a direção errada. Ele quer falar com a gente, mas quem não está olhando para a direção certa não entende, não dá atenção exata àquele que está falando. Quando a mente de Jeremias está em plena atividade, na admiração da restauração, aí Deus se apresenta para Jeremias e diz: agora você está pronto para ouvir o que eu quero. Gente, os olhos, ouvidos, os sentidos, os 5, não é sentido que nós temos, são as portas de entrada da nossa alma. Entra para dentro de nós, vai para dentro de nós, porque entrar tem que ser para dentro, vai para dentro de nós aquilo que nós captamos pelos nossos sentidos. E um dos sentidos, o sentido mais forte que temos é a visão. Nós somos trabalhados, nós somos alimentados ou destruídos, nós nos fortalecemos ou morremos pelo que vemos, ou ouvimos, mas o que vemos. O que é que Jeremias estava vendo? Jeremias estava vendo uma nação rebelde e obstinada. Se Deus fosse falar para Jeremias, ele com esta visão, ia encontrar resistência. Jesus falou para Marta: tire a pedra. O que foi que ela disse? Já é de 4 dias e cheira mal. Porque está havendo uma resistência, porque a visão de Marta, a última visão de Marta, era de seu irmão morto. Quando a gente começa a focar no que está dando errado, Deus não consegue, não porque não possa, mas porque a gente não dá espaço para ele falar conosco. Quando eu comecei aqui falando que o número de pessoas curadas
pelo Covid, curadas do Covid, aumentou. Gera o que em você? Esperança. Mas quando você começa a ver pessoas no hospital, começa a ver, não, morreu mais um, morreu mais dois, morreu mais três, você perde um pouco da sua esperança. E quais são os 3 pilares de sustentação da alma? A fé, a esperança e o amor. E se cai um desses pilares, vai tombar a alma. Jeremias, antes de ouvir a voz de Deus, foi tratado por Deus para ter esperança. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a resposta. Nós precisamos ter esperança. Nesses momentos difíceis tem que ter esperança. E quando Jeremias estava não mais chocado com a rebeldia de Israel, mas fascinado pela restauração do barro, do vaso, e pelo trabalho do oleiro, Deus se revela e fala: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro com este vaso, Jeremias. Se o oleiro consegue restaurar o vaso, Jeremias, eu consigo restaurar a minha nação. Glória a Deus, glória a Deus. E nós podemos observar e tirar 3 importantes lições dentro da casa do oleiro, nesse foco que eu vou trazer. Tem muito mais, mas existem 3 lições que em um tempo da minha vida falou muito forte comigo, e olha que faz tempo já, e eu gostaria de compartilhar com você. A primeira lição que eu tiro desta grande empreitada de Deus para levantar a moral do profeta, a primeira lição que eu queria que você hoje entendesse, é que a vida é feita de coisas simples. A vida é feita de coisas simples, porque não há nada mais simples e comum do que o barro, e é exatamente o que nós somos, barro. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz: e o pó volte à terra como era, e o Espírito torne a Deus que o deu. Nós somos barro. A vida é feita de coisas simples. As maiores infelicidades da humanidade não estão relacionadas com grandes catástrofes. O que mais machuca a humanidade não é furacão, nem maremoto, nem terremoto, nem tsunami, não. As maiores infelicidades da humanidade está em função de coisas pequenas, como a falta de um bom dia, do beijo de manhã, a falta do abraço. Como estamos sentindo falta do abraço, ou não é? Do sorriso, da gentileza, a falta de coisas simples. Quando acontece uma catástrofe, a família se leva, caiu a casa, chora agora, mas depois se junta tio, tia e tal, e não sei o que. E quando a igreja ali lá do Ibura, que queimou, pegou fogo, eu passei e vi ela toda queimada, há um tempo atrás. Eu fiquei tão chocado com aquilo, mas eu fiquei mais chocado, foi com 3 meses depois, estava uma igreja mais bonita do que a que tinha. Glória a Deus. Porque essas coisas, deslizamento de barreira, morre gente, as pessoas se superam. Hiroshima e Nagasaki receberam lá uma bomba atômica, reconstruíram e são mais fortes do que eram antes. Como nós vamos sair mais fortes dessa situação pandêmica? Mas o que vem matando a humanidade, o que vem ferindo a gente, sabe, é o irmão que passa e não dá a paz do Senhor, porque você não faz parte da igreja dele. É a pessoa que faz parte da tua igreja, mas às vezes não estende a mão. É a falta de aproximação e proximidade da família, da parentela. Nós sentimos falta de coisas pequenas. A vida é feita de coisas simples. Quer ser feliz na vida? Valorize as coisas simples. Passeie com o seu filho pequeno, bote ele no braço se você puder.
não posso mais, se eu botar o meu no braço eu morro do ataque cardíaco, porque o bichinho é grande, graças a Deus. Mas faça aquilo que você pode fazer de coisas simples. Você não tem dinheiro para fazer, para comprar muita coisa para sua família, então não compre nada, e quando liberar, que agora não pode mais, veja como faz falta, mas quando liberar, passeie pelo calçadão, beba água mineral, ou leve de casa, corra atrás da sua mulher, bota ela na frente e vai correndo atrás, como diz Cláudio Duarte. Coisas simples, é nessas coisas simples que a vida é feita. Deus podia chamar Jeremias para um pátio e mostrar a ele o céu aberto e o poder dele. Não, Deus levou Jeremias para a casa do oleiro. Deus podia falar com Moisés dentro do palácio, mas falou com ele no deserto. Deus podia usar orquídeas e grandes, ou então grandes árvores. Usou uma sassa que estava sem folha e pegando fogo. A vida é feita de coisas simples. Bendito seja o nome do Senhor. Valorize as coisas simples, porque as coisas maiores estão na mão de Deus, e Ele dá a quem quer. Se Ele quiser te dar, Ele vai te dar, mas primeiro seja fiel no pouco, seja fiel no pouco, seja fiel no pouco, porque Ele prometeu: se você for fiel no pouco, eu te coloco no muito. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. A vida é feita de coisas simples, de pequenos gestos, de sorrisos. O sorriso é a linguagem universal da humanidade. O sorriso é um só, em inglês, português, japonês, é tudo igual. Não tem idioma para o sorriso. Sabe como é que se responde um sorriso? Sorrindo. Não tem como se responder a um sorriso se não for sorrindo. Para pensar nisso, reflete nisso, neste momento em que Deus puxou o freio de mão do planeta Terra. Parece que até a rotação parou. Ele está te dizendo: presta atenção nas coisas simples. Olha, irmãos, os maiores não, todos os milagres ocasionados na Bíblia surgiram de atitudes simples. Nós é que fazemos questão de coisas mirabolantes. Tem morte na panela, joga farinha. O que é que tu tem em casa? Não tenho nada, quer dizer, tem um pouquinho de azeite. Sabe? Onde foi que caiu o machado? Caiu aqui, joga um pedaço de pau. Rabi, o que é que eu faço? Olha, me ajuda aí. Eu quero saber o que eu faço para não morrer com o povo. Bota uma corda vermelha, um fio de escarlate na tua janela. Gente, se aqueles homens, os dois espias de Jericó soubessem por alto o que Deus ia fazer, ele jamais diria a Raabe: coloca um cordão vermelho e fica dentro da tua casa. Jamais. Por quê? Se vai cair o muro, vai ficar dentro da casa, se ela mora no muro. Se a casa dela era em cima do muro. Eu estou aqui dentro da igreja, eu estou aqui nessa sala que a gente transforma em estúdio. Se começar a haver um terremoto agora e começar a tremer as paredes, qual é a nossa primeira atitude? Qual é a primeira atitude de quem está dentro de uma casa, que está vendo dentro de uns 4 paredes e teto? Terremoto, correr para a parte externa. Mas eles ficam em casa. E o cordão de escarlate segurou a parte da parede do muro. A Bíblia mostra, sabe, coisas simples. E é isso que a gente tem que dar atenção. A simplicidade de um sorriso, de um abraço, de um aperto de mão, de um aceno, de um cumprimento. A simplicidade. A vida é feita de coisas simples. A casa do oleiro me ensina essa primeira verdade. A segunda verdade é que a vida que nós vivemos é muito frágil. A gente gosta muito dela, é verdade, mas é preciso ter muito cuidado e é preciso ir muito devagar com o barro, porque o vaso de barro aguenta fogo, mas não aguenta pancada. Qualquer pancadinha quebra. Nós temos uma vida muito frágil, meu amigo, minha amiga. Sua vida é frágil. Tanta gente metida a besta, tanta gente se achando tanta coisa,
Tanta gente que não fala com os outros porque acha que é melhor do que os outros, mas a vida é frágil. Olha aí, olha nós aqui, sendo encurralado por um vírus de forma esquisita e composição mais esquisita ainda. Você gritou e foi embora, bateu a porta, saiu esbravejando, mas a alma daquele que levou o grito, eita, tal qual a sua é de barro. Nós somos frágeis, sim, não há ninguém forte. O barro é um material profundamente suscetível à pressão externa. Se ele sofre pressão externa, ele é suscetível, ele se quebra, perde a forma, ele não suporta pressão. Deus nos fez de forma muito, muito frágil. E porque ele quis, porque se ele quisesse, ele faria-nos de outro material, como o titânio e tal. Ele nos faria de matéria-prima forte, mas ele nos fez de barro. Você é frágil. Sabe por que é que Deus nos fez tão frágeis assim? Para que nós nunca nos esqueçamos a nossa dependência dele, para que a gente entenda que precisamos dele para tudo, para dormir, para acordar, para andar, para sentar, para levantar, para ir, para vir. Você precisa, eu preciso dele. Não há autossuficientes, não há quem seja autossuficiente, e também não se menospreze pela sua fragilidade. Não, Deus sabe que você é fraco, mas ele está dizendo, não precisa os outros todos saberem. Digo fraco, eu sou forte. Não é que você vai mentir, é que você vai deixar essa fraqueza e fragilidade na mão de Deus. Paulo, ele queria muito ser mais forte em alguma área da sua vida e vencer um determinado espinho na sua carne. Ele diz, olha, eu recebi por causa, olha o que Paulo diz, devido à grandeza das revelações que me fora dado. Aí eu veio junto um espinho na carne. Qual era o intuito do espinho? Deixar Paulo no lugar de servo. Porque a gente já não é nada, e já tem gente que se acha um mói de coisa. Paulo disse, e ele orou, pedindo para Deus remover aquele espinho, aquela fraqueza. Ele não queria conviver com aquilo. E Deus diz assim, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. O que Deus está dizendo é o seguinte, é justamente por você ser fraco que eu me revelo forte na sua vida. É justamente porque você não tem que eu apareço, porque eu tenho. É justamente porque você não é que eu chego e te encho da minha graça, porque diz o Senhor, eu sou. Glória a Deus. A sua fragilidade é o que Deus vai usar para glorificar o seu nome. Nós vemos quando Deus se revela para Moisés, Deus diz a Moisés, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E quer que quando a gente olha para Abraão, e quando a gente olha para Isaac, a gente vê qualidades. Quando olha para Jacó, procura qualidades e não vê com facilidade, porque Abraão servia a Deus com o que ele tinha de melhor. Abraão servia a Deus com a sua fé. Ele foi o pai da fé, e a gente conhece Abraão como o pai da fé. Ele serviu a Deus com a sua fé. Quando Deus pede Isaac em sacrifício, pela sua fé, ele fala para os seus empregados, eu e o moço vamos ali no monte adorar. Nós vamos, mas voltaremos, sabendo que ia oferecer Isaac em sacrifício. Mas ele cria na promessa, ele cria no que Deus havia dito. Ele servia a Deus com a sua fé. Isaac servia a Deus com a sua obediência. Isaac subiu o Moriá, carregando o seu próprio lenho, o seu próprio madeiro, o seu próprio sacrifício. Ele deitou em cima do altar, ele não correu do altar, ele não desceu do altar, ele não fugiu do altar. Ele viu a mão do
pai subindo com o cutelo para descer sobre ele. Ele não empurrou o seu pai. Abraão, o velho Abraão, Isaac já um homem feito quando estava naquela situação, mas ele continuou. Sabe o que é isso? Obediência. Quem obedece não corre, quem obedece não foge, quem obedece acredita que ficando na posição que Deus mandou, o milagre vai acontecer. Pois bem, é honroso demais. Eu sirvo a Deus com a minha fé, você serve a Deus com a sua obediência, coisas honrosas. Mas Deus disse: eu também sou o Deus de Jacó. E que era Jacó? Jacó servia a Deus com o quê? Com a sua fraqueza, com a sua fraqueza, porque só o que Jacó tinha era fraqueza. Um dia Deus mudou o nome de Jacó e colocou o nome de Israel. Mas quando Deus se apresenta a Moisés, ele não está dizendo: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, Deus de Israel. Ele diz: eu sou Deus de Jacó mesmo, eu sou o Deus do fraquinho mesmo. Vai lá buscar o meu povo no Egito e não deixe os fracos não. Traga forte, traga obediente e traga fraco também, porque para cada fraqueza nossa, Deus tem um vale de Jaboque preparado para mudar a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa vida é frágil mesmo, e vamos aceitar isso. Somos frágeis, mas não vamos acreditar que isto é o fim da história, porque ainda tem dentro de nós aquele que é maior do que nós somos, e está dentro de nós. A vida é feita de coisas simples, a vida que nós temos é muito frágil. Cuide dela, cuide das pessoas que estão ao seu redor, ame estas pessoas, porque elas são frágeis, mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, também é o Deus de Jacó. E a terceira e última verdade que nós temos observado é que, não obstante a vida ser feita de coisas simples e a vida que vivemos ser muito frágil, a terceira verdade: Deus está interessado nestas coisas simples e nessa vida frágil. Deus está interessado destas coisas simples e dessa vida frágil. O oleiro não desistiu do vaso que tinha na mente. Quando Jesus chegou aqui para cumprir o seu ministério, ele chamou 12 homens. E ele disse a esses homens: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de almas. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas. E nós vemos, irmãos, que Pedro demorou para entender o que era que Jesus queria, porque na verdade não é simples entender o que ele quer, e não é simples aceitar quando entendemos. O primeiro desafio é entender, o segundo é aceitar. Às vezes a gente não entende, por não entender, não tem como aceitar. E às vezes a gente entende e fica com dificuldade de aceitar. Pedro teve muita dificuldade de aceitar. E Jesus nunca desistiu do projeto que tinha com Pedro. A Bíblia diz, como eu falei aqui anteriormente, Mateus 13, primeiro, diz que, tendo amado aqueles que ele recebeu, amou até o fim. Sabe, Deus está interessado em você. Deus, o oleiro não desistiu. Deus não desistiu de você. Eu não sei como é que você está hoje. Eu não sei como está a tua vida. A vida daquelas pessoas que vão nos ouvir. Depois, as lives têm atingido milhares de pessoas. Eu não sei. O que eu sei é que Deus não desiste de você. Deus está interessado nestas coisas simples e nessa vida frágil. Ele está interessado. E sabe por que o oleiro não desistiu? Porque ele sabe que o barro pode até ser simples e pode até ser frágil, mas em compensação, ele também é completamente aberto à restauração. Tem matéria-prima que é difícil de restaurar, mas o barro é completamente aberto. Então, Deus sabe que você vive no meio de coisas simples e
e tem uma vida frágil, mas Deus sabe que você está aberto a ser restaurado, e se você está aberto a ser restaurado, Ele vai restaurar a tua vida, Ele vai restaurar os teus sonhos, Ele vai restaurar a tua família, Ele vai restaurar a tua casa, Ele vai mudar você. Quem lhe viu quebrado e quando vê você de novo, não vai ter nem noção do que Deus fez, vai até duvidar que é você. O que aconteceu com o cego de nascença do capítulo 9 do Evangelho de João, vai ser o que vai acontecer na tua vida. Deus vai te restaurar como restaurou aquele cego. Jesus ia passando e estava lá o cego de nascença, e sabe, irmãos, tem coisas que às vezes você fica triste porque tem gente se metendo na tua vida, pois é justamente porque alguém está se metendo na tua vida que Deus vai comprar a briga, que Jesus vai comprar a briga. Sabe por quê? Porque Jesus ia passando e o cego de nascença estava lá. O cego não clamou, o cego não gritou, o cego não chorou, diferente de Bartimeu, que ficou clamando, o cego estava lá caladinho ele estava, caladinho ele ficou. Aí os discípulos se meteram na vida do cego. Os discípulos perguntaram a Jesus: mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse assim? Ele mesmo ou seus pais? Pelo amor de Deus, que pergunta mais ridícula. Quem é que pecou? Ele para nascer assim, ele mesmo. Se ele nasceu assim, como é que ele podia ter pecado? É porque quando as pessoas se metem na nossa vida, elas dizem as maiores besteiras para tentar nos prejudicar e nos diminuir, mas Jesus está comprando a briga, Jesus está comprando esta guerra. Os discípulos, em citar o cego, fez Jesus parar para olhar para o cego. Tem gente falando de você, criticando você, vendendo você, está fazendo Jesus parar para olhar para você. Glória a Deus, porque se ninguém cita o cego, eu quero acreditar que Jesus ia continuar passando, mas citaram o cego. Jesus disse: nem ele pecou, nem o pai dele pecou, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse. Você está nessa situação, um diz que é isso, outro diz que é aquilo e tal, mas Jesus está fazendo uma transformação na sua vida, e o que você está vivendo é para a glória de Deus. Aí Jesus vai lá, fala, cura o cego, muda a vida do cego, glória a Deus, e lá na frente o cego está de novo no templo, só que não está mais cego, porque você vai entrar na igreja de um jeito, mas já vai trabalhar na tua vida e tu vai sair de outro jeito. Glória a Deus. Lá estava o cego, o ex-cego, e agora as pessoas olham para o cego, o ex-cego, e diz: não era ele que esmolava na frente do templo? Não era o cego. Esse aí não é o que era cego. Alguém olhava para ele e dizia assim: não é ele não, parece com ele, mas não é ele, porque está escrito: eis que eu realizo entre vós uma bênção tão grande que não vão acreditar quando for contada. Glória a Deus, glória a Deus. Te prepara, tá? E não fica chateado com quem não acredita não, porque a bênção vai ser grande mesmo. Deus transforma de uma forma que as pessoas nem vão te reconhecer. A mudança de Deus. E o cego levantou a mão e deu um grito dizendo: ei, sou eu mesmo. E foi uma agonia, e foi um interrogatório, e tanta coisa aconteceu. Aí daqui a pouco perguntaram a ele: olha, você acredita que a pessoa que lhe curou, ele é profeta? E aí o cego disse: sei não, se ele era profeta ou eu não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora eu estou vendo. Sabe por quê? Porque o Deus que não desiste, o Deus que transforma, o Deus que se preocupa com as suas coisas simples e com a sua vida frágil, está agindo para mudar a sua vida. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.